Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Miss e hoje vamos falar sobre a população da Ásia. A Ásia ela concentra cerca de 2/3 da população mundial, sendo o continente mais populoso do mundo, né? Com cerca de 4,4 bilhões de pessoas. No mundo temos cerca de 7,5 bilhões de pessoas e uma grande parte, né, se concentra na Ásia. A China e a Índia são os países mais populosos, né, da Ásia, com cerca de 61%, né, da população do continente. Embora, né, esse continente ele apresente um considerável movimento aí das pessoas do campo para a cidade, a maior parte, né, da população asiática ainda vive no campo, tá? Do ponto de vista socioeconômico, existe uma grande disparidade, né, de renda entre essas populações, porque enquanto em alguns países como o Japão, que é um país desenvolvido, né, tem uma renda, né, melhor, países como Índia, Bangladesh, Vietnã, Camboja, né, aqueles países ali do sul e do sudeste da Ásia, eles apresentam uma renda per capita muito baixa e também realidades socioeconômicas extremamente diferentes, né, de países desenvolvidos como o Japão, tá? Alguns países também, né, desses exemplos que eu falei para vocês, têm um grande crescimento populacional, principalmente em relação aos jovens, como a Índia, e outros países como o Japão, a população ela já é mais envelhecida, tá? E isso gera vários problemas, tá? E várias consequências. Eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, aqui vocês podem observar que essa cidade aqui é a cidade de Tóquio, no Japão, né, extremamente urbanizada, desenvolvida, e aqui embaixo, nessa segunda imagem, vocês podem observar uma favela aí na cidade de Mumbai, na Índia, tá? Então tem esses contrastes socioeconômicos muito acentuados na Ásia, ok? Como que é a distribuição da população asiática, né? A população, embora ela seja muito numerosa, né, a população asiática ela não se encontra distribuída de maneira uniforme pelo continente. Isso significa o quê? Que a distribuição é de maneira irregular, né? Enquanto em algumas regiões tem uma grande parte da população, em outras, né, a densidade demográfica é muito baixa, tá? Então, quais são as consequências disso? Por que isso acontece, né? Essa distribuição ela é muito realizada em relação ao clima, em relação aos aspectos naturais, né? Por exemplo, o continente asiático ele é extremamente diversificado, como eu falei para vocês. Tem ambientes de extremos. Então, geralmente, esses aspectos naturais eles influenciam muito na população. Por exemplo, lugares onde tem climas extremos, como ali próximos à região polar, tem uma baixa densidade demográfica, regiões de deserto, regiões muito montanhosas, né, que é o relevo muito acentuado, irregular, né, montanhas. Então, assim, essa população, ela nesses locais de extremos, essa população vai ser mais reduzida, ou seja, a densidade demográfica vai ser mais baixa, tá? Como eu falei para vocês, a população ela se concentra, né, ao longo dos vales, dos rios e nas planícies, né, que são locais e áreas mais propícias e favoráveis para a agricultura, a pecuária e para a formação de cidades. Então, essa parte, né, onde tem um relevo mais de planície, onde tem muitos rios, tá? E é mais favorável para se estabelecer ali uma civilização. Então, ao longo do tempo, essas pessoas foram se estabelecendo nessas regiões. Então, a densidade demográfica desses lugares, né, onde tem muita água, onde as terras são mais planas, né, são mais propícias para ter uma grande quantidade populacional. Aqui no gráfico, vocês vão ver essas disparidades, né, essas diferenças. Por exemplo, aqui, ó, essas regiões aqui de marrom, né, esse marrom mais escuro, significa que tem uma densidade demográfica mais alta, ou seja, tem mais pessoas, né, por quilômetro quadrado. Aqui no leste, né, temos Japão, China, né, que tem uma grande quantidade aí de habitantes. Aqui no sul temos Índia, Paquistão, Bangladesh, tá? Aqui no sudeste, Filipinas. Então essa região aqui, né, região sul, sudeste e leste, é a que se concentra maior número de habitantes por quilômetro quadrado. Essas regiões aqui
de amarelo, né, e um amarelo mais claro, são regiões, né, em que a densidade demográfica é um pouco mais baixa, tá? Cerca aí, nessas regiões aqui, de 3 habitantes, ó, por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica é muito baixa, tá? Então, quais as regiões aí, né, que apresentam uma baixa densidade demográfica? É a região aqui da Rússia, né, região setentrional, que já fica mais próxima aos polos, graças a esse clima de ambiente extremo aí, tá? A região aqui do centro, né, e também a região do Oriente Médio. Então, são essas regiões que têm uma baixa densidade demográfica. Já as regiões com uma alta densidade demográfica foi o que eu falei para vocês, o sul, o sudeste e o leste asiático, tá? Isso devido também aos aspectos naturais. Então, esses aspectos naturais influenciam na densidade populacional. Aqui temos alguns países mais populosos, né, da Ásia. Temos China em primeiro lugar, depois vem Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, Japão. Então, esses são os países mais populosos da Ásia. Aqui também dá pra gente entender, né, que tem essa desigualdade. Por exemplo, em relação à população, em relação socioeconômica, tá? China, Índia, Indonésia, Paquistão e Bangladesh tem um crescimento vegetativo muito alto da população, enquanto o Japão ele tem uma redução aí, né, na sua população, tá? Isso devido a vários fatores, mas o principal deles é porque a população do Japão ela é uma população mais envelhecida do que esses outros países, ou seja, a taxa de natalidade do Japão ela é muito mais reduzida do que esses outros países, tá? E isso eu vou mostrar para vocês no gráfico, tá? Uma população numerosa em crescimento. A população da Ásia, né, teve uma taxa de mortalidade aí, reduzida aí no século XX e uma grande taxa de natalidade, ou seja, reduziu o número de mortes e aumentou o número de nascimentos. Então, em consequência disso, houve um grande número, né, total da população, tá? No entanto, aí, né, nos anos de 1990, né, na década de 90, houve um crescimento mais lento, tá? Então, a população da Ásia ela vem crescendo mais lentamente aí a partir da década de 90. Atualmente, essa taxa de crescimento vegetativo, o que é a taxa de crescimento vegetativo? É a diferença entre o número de nascimentos e mortes. Então, temos aí a taxa de crescimento natural ou taxa de crescimento vegetativo, tá? A taxa de crescimento vegetativo no continente, né, está em torno de 1%, né, bem próximo aí da média mundial. Essas taxas, porém, elas não são homogêneas entre esses continentes. Por quê? Porque tem um contraste aí, né, principalmente entre esses países que eu falei para vocês. Enquanto em alguns países tem uma taxa de crescimento vegetativa alta, ou seja, tem um grande número de nascimentos, como aqueles países como Índia, Paquistão, Bangladesh, né? Também temos algumas taxas de crescimento vegetativo reduzidas, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul. E eu vou falar isso para vocês daqui a pouco. Em comparação a esses dois gráficos aqui, um do Japão e um da Indonésia, dá pra gente observar bastante isso, tá? Olha só. A base da pirâmide significa o quê? O número de jovens, né? O número de nascimentos. O corpo da pirâmide aqui significa o número de jovens e o ápice é o número de idosos. Então dá pra gente observar algumas coisas. Por exemplo, nessa pirâmide do Japão, a base dela é muito estreita, né? A base é muito pequena. Mas já o ápice, ela é extremamente grande, né? Então dá para vocês perceberem o quê? Que no Japão o número de nascimentos reduziu bastante, tá? Então a população ela é mais idosa. Dá pra gente perceber que no Japão, quando tem um ápice aí muito largo, né? Quer dizer o quê? Que tem uma boa qualidade de vida, que essas pessoas estão vivendo mais. Só que tem uma redução aí, né, no número de nascimentos, ou seja, essa população é uma população mais idosa. Isso gera algumas consequências. Por quê? Porque são os jovens que movimentam a economia, que têm idade apta para o trabalho,
que vai consumir, que vai gastar, que vai movimentar a economia. Então, o Japão, ele tem uma população mais idosa. Então, ele vai ter que gastar muito com previdência social, que é a aposentadoria. E também com saúde, né? Porque os idosos, eles ficam mais doentes também. Então, tem esses problemas em relação a essa população. Já a população da Indonésia é completamente o contrário, né? A base, né, ou seja, os jovens, existem muitos jovens, ou seja, a base é muito larga e o ápice é muito estreito. Então isso significa o quê? Que a qualidade de vida da Indonésia não é tão boa. E que, embora exista um grande número de jovens aí trabalhando, essa população vai ter muitas dificuldades. Por quê? Porque vai ter que ter muito gastos com saúde, com educação, com recursos, vai ter que utilizar muitos recursos naturais e isso vai gerar problemas ambientais seríssimos, vai precisar de mais água, de saneamento básico, de energia elétrica e essas pessoas vão ter uma maior concorrência, né, no trabalho. Ou seja, essa população da Indonésia, ela vai entrar em colapso, tá? Porque é uma população, né, que tem todos esses contrastes em relação à pirâmide etária aí. Tem muitos jovens e poucos idosos, então a qualidade de vida não é boa, tá? Fora que a renda per capita nesse país não é bom também, a economia não é boa, tá? Então tem esses problemas aí em relação a esse crescimento da população. Bom, de maneira geral, né, os países do sul, do sudeste do continente, como Índia e Indonésia, ele apresentam uma renda per capita baixa, como eu falei para vocês, e uma taxa alta de crescimento vegetativo, ou seja, tem uma renda per capita baixa, ou seja, a economia não é boa e tem uma alta taxa de número de pessoas na população, como eu mostrei para vocês no gráfico. E isso acarreta vários problemas, tá? Entre essas populações aí, principalmente em relação aos problemas socioeconômicos. Vai ter problemas e impactos ambientais, como eu falei para vocês, maior demanda de serviços de saúde, educação, moradia, saneamento, transporte, energia elétrica, tá? E em relação às ofertas de emprego, que a concorrência vai ficar cada vez maior. Já em países desenvolvidos, né, no continente, como a Coreia e o Japão, o cenário é completamente o oposto, tá? Essas pessoas, né, a população, ela é uma população mais idosa, teve um baixo, né, índice aí teve uma redução do crescimento vegetativo dessa população e então isso também gera problemas, porque uma população mais idosa significa que não vai ter uma mão de obra para trabalhar, porque são os jovens, né, que movimentam aí essa economia, também vão ter problemas em relação à saúde e à previdência social, que foi o que eu falei para vocês. Como eles são uma população mais idosa, eles vão precisar, né, da previdência social para se aposentar. A Índia, né, ou a China, que durante décadas aí ela lutou, né, para baixar essa taxa de crescimento elevada da população, caminha em direção a um cenário semelhante aos países mais desenvolvidos aí. Por quê? Porque ela também teve uma redução aí do número de nascimentos. Então, a população chinesa também está ficando mais velha, ou seja, tem mais idosos em sua população, tá? E a taxa de natalidade, ela teve um controle maior, né? Em relação a esse cenário, o que a gente pode concluir com isso, né? Que daqui até 2050 a população da Índia vai ultrapassar a população da China, tá? Devido a esse controle maior aí da população. Em relação a esse controle, né, da população, temos o caso da China e o caso da Índia, tá? Que são os dois países com mais população do mundo. No caso da China, né, teve essa política aí do filho único, né? E quais foram os resultados disso, tá? E durante no ano aí de 1949, quando foi implantado, né, o regime socialista na China, ou seja, a China passou a ser um país fechado, tá? As famílias, elas foram incentivadas, né, a ter muitos filhos. Por quê? Porque uma família numerosa, né, era sinônimo de soberania, de supremacia, e aí essa política, né,
do filho único só veio depois, tá? Por quê? Porque com o avanço da população, o governo chinês ficou muito preocupado, porque não ia ter como alimentar, não ia ter como sustentar essa população tão numerosa. Então ele estipulou essa lei, né, do filho único, e aí essas famílias, né, tiveram que optar. Por quê? Porque se eles desobedecessem essa lei, eles seriam punidos, tá? Então, por família, só poderia ter um filho, com exceção das famílias que viviam nos campos, tá, gente? Isso é para as famílias que viviam nos grandes centros urbanos, ou seja, nas cidades. No campo, a política era mais flexível, tá? Por isso, né, o governo chinês ele adotou essa política do filho único, então as famílias poderiam ter um filho, né, por casal, e aí, claro, gente, quando vinha gêmeos aí não tinha problema, mas assim, em relação a cada casal poderia ter só um filho, tá, por família aí. E aí, o que aconteceu? Se você desobedecesse essa lei, você pagaria multa, você seria julgado pela sociedade, você também poderia perder o emprego e vários benefícios que o governo ajudava a população, tá? Então, o que acontece? Em 2000, isso, né, foi, ao longo do tempo, isso reduziu realmente bastante o número da população da China. Só que no ano de 2015, eles viram que a população estava ficando muito envelhecida. Então, eles flexibilizaram essa lei aí e hoje, né, na China, cada casal pode ter até 2 filhos. Então, houve essa mudança aí porque a população estava ficando mais idosa, tá? Mas na Índia, né, também tem uma parte de incentivo para controlar a população, não tão extrema quanto na China, tá? Mas na Índia eles fazem esterilização, né, das mulheres aí com renda mais baixa em massa, tá? Então eles fazem essa laqueadura aí das mulheres e também fazem muito incentivo dos métodos contraceptivos para evitar a gravidez. Só que na Índia não foi tão eficaz quanto na China. Então, por isso que em 2050, com certeza, né, até 2050, essa população da Índia vai ultrapassar a população da China, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A aula vai ficando por aqui. Beijos e tchau!